Desde que eu fui a primeira vez à Índia, eu tive acesso aos Upanishads e me encantei com com a sabedoria que vem dos Vedas, que é uma sabedoria riquíssima e cuja fonte são os grandes rishis, os grandes sábios, que na antiguidade tinham um acesso direto às verdades transcendentes da existência e que inicialmente eram transmitidos de mestre para discípulo, para bem depois serem disponibilizados através de livros e meios físicos. Mas é uma sabedoria que reflete a verdadeira teosofia, aquela sabedoria sem idades, que é talvez o patrimônio mais precioso que ah, os grandes mestres, os grandes sábios nos deixaram. E os Upanishads têm a ver com aquela tradição de que, periodicamente, grandes seres, os avatares, descendem até a, a matéria física, né? Ou seja, adquirem um corpo físico e transmitem instruções que vão dar tônica de uma nova era. Então, os Upanishads têm esse vínculo com essa sabedoria que está continuamente se renovando e, e tem vínculos muito fortes com os Vedas. E esse Upanishad que nós vamos tratar hoje, que é o Aitareya Upanishad, ele é como se fizesse parte do Rig Veda, é uma derivação do Rig Veda. E ele difere um pouco de outros Upanishads. Ele trata de um tema que é muito interessante e está também em quase todas as escrituras, que é a história da evolução do homem e do universo. Tem muito a ver especialmente com a cosmogênese que nós vemos retratado também na Doutrina Secreta de Blavatsky. E ele descreve de forma simbólica e também dramática, de certa maneira, essas grandes verdades da existência, de como o ser humano foi criado e como se dá o processo, né, o caminho da evolução. É lógico que a forma como ele é apresentado difere um pouco do que nós vemos em outras escrituras, porque ele foi escrito para seres que já tinham uma familiaridade com a cultura védica. E ele também foi escrito assim voltado para pessoas que já tinham um nível de espiritualidade desenvolvido, ou seja, pessoas que já estavam no caminho da sabedoria. Alguns autores dizem, inclusive, que esse Upanishad foi escrito por os sannyasis, os renunciantes, que já renunciaram aos prazeres da vida e estão agora naquele caminho final de autoentrega e de autorrealização que vem desse estudo profundo das leis da natureza e da natureza do homem e do universo. Então, ele mostra que esse mundo manifestado, que a gente pode chamar de mundo externo, na verdade, ele é uma manifestação de algo muito maior, de um princípio divino, que em sânscrito é chamado de Brahman. E nós temos, então, o espírito do homem, que é Atman, é visto como sendo uma fagulha, né? Uma parte de Brahman, ou seja, o espírito humano, né? O espírito no homem, não é separado dessa divindade imanente, universal, que é a raiz sem raiz de todas as coisas, a qual Blavatsky também se refere na doutrina secreta. Essa
essa fonte, essa raiz que não pode nem ser descrito, que está além de qualquer percepção e não pode também ser conhecida. É transcendente e imanente ao mesmo tempo, é a base de tudo que existe. Então, nessa visão dos Upanishads, o universo é como se fosse uma exudação, uma manifestação de dentro para fora. Ou seja, o universo não foi criado fora de Deus, fora de Brahman. O universo é também Brahman. É como se, periodicamente, Brahman se tornasse manifesto. Mas nesse processo de manifestação, ele continua a ser o Brahman absoluto. É como se, periodicamente, nós tivéssemos dois aspectos de Brahman que não são separados, são parte de um mesmo todo. O Brahman imanifestado, que é o Brahman em si, e o Brahman manifestado, ou seja, o Brahman que está se expressando através do universo, que é o próprio universo, com todas as suas criaturas, com todas as suas forças, com todas as suas divindades, os devas, os elementais, enfim, tudo que é vivo, tudo que existe, né? Quando você fala existe algo para fora, né? É uma manifestação, um aspecto de Brahman. E isso está, de certa maneira, em harmonia com as descobertas mais recentes da física moderna, especialmente da física quântica, onde existe uma relação entre os elementos da realidade externa, ou seja, do mundo exterior, e os seus elementos, como vento, terra e, enfim, todos os elementos que existem na materialidade, e as faculdades humanas. Por exemplo, a respiração está associada ao vento, o toque está relacionado à terra e assim por diante. Então, tudo está relacionado. Assim como existem os elementos e os poderes divinos, existem também os elementos correspondentes no homem, que é visto um, como parte da divindade. A essência do ser humano é Atman, e Atman é Brahman, é a própria divindade. Só que no processo de descida, conforme está também explicado nos livros teosóficos, né, há uma perda dessa consciência da unidade e uma identificação com os mundos inferiores. Ou seja, a força, o poder de Maya se manifesta e a consciência se identifica com esse mundo de matéria. No Katha Upanishad, que já foi visto aqui, há uma afirmação que os objetos dos sentidos derivam da mente. Então, é interessante que, nesse Upanishad, existe uma explicação que, antes de que o mundo fosse criado, o mundo material, foi criada a mente. Ou seja, a mente precede o mundo físico manifestado. Isso também está muito presente na filosofia Sankhya, e que está relacionado com a filosofia védica, com yoga também. Então, isso tem uma consequência prática em relação à felicidade humana, que sempre que nós tentamos obter satisfação, prazer nesse mundo externo, nesse mundo manifestado, nós não encontramos felicidade. Nós podemos ter sensações aprazíveis, agradáveis, mas que são fugazes, não são a verdadeira felicidade. Na medida que nós acreditamos na existência desse mundo externo, da realidade desse mundo externo, nós estamos imersos na ilusão, numa falácia, que é a heresia da separatividade, aquela percepção da existência de um mundo fora do divino e fora de nós também.
Isso leva ao sofrimento, porque nós nos sentimos isolados, nos sentimos perdidos nesse mundo cheio de dificuldades, cheio de conflitos. E enquanto nós não redescobrirmos a nossa verdadeira natureza, nós continuaremos nesse, nesse ambiente, nesse mundo de samsara, nesse mundo do vir a ser, e acreditando que essa realidade percebida pelos sentidos é a realidade última, quando, na verdade, é uma realidade projetada, não é a realidade em si. Então, os Upanishads dizem que o que é de mais elevado na vida de um ser humano é poder descobrir, poder realizar Brahma, realizar essa divindade interior que está manifesta em tudo que existe, tá? No mundo material, em todos os seres desse mundo manifestado e também no nosso interior. E, ao mesmo tempo, transcende a tudo que é manifestado. O nome desse Upanishad, Aitareya, vem do nome do sábio que trouxe essa sabedoria, que é o Mahidasa Aitareya. Então, nesse Upanishad, é, essa presença divina, essa realidade última, né, que é o Atman, é, é um aspecto do divino, e esse Upanishad fala que essa presença divina penetra no mundo e se manifesta especialmente através do ser humano, e ele fala em três nascimentos, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas o objetivo de todo esse processo da manifestação e da evolução é o atingimento da imortalidade, essa imortalidade que é a libertação de samsara, desse mundo de vir a ser repetitivo. Quando nós descobrimos quem nós somos como seres divinos, nós podemos nos libertar dessa ilusão do vir a ser, da vida de sofrimento e de renascimentos. Então, a identificação, mesmo com aspectos mais sutis da vida, como essas divindades menores, os devas, os elementais, também não nos libertam, porque essas entidades também estão sujeitas ao mundo de samsara. Então, vamos ver o que o texto nos ensina. E, assim como em vários outros Upanishads, esse Upanishad ele começa como uma invocação. Essa invocação é uma preparação para que nós estejamos imbuídos desse espírito de reverência, esse espírito de buscador, daquele que procura a verdade de forma incondicional. Então diz a invocação: possa a minha palavra estar em sintonia com o meu pensamento e o meu pensamento em sintonia com a minha palavra. Ou seja, isso mostra como é importante a sinceridade, a honestidade, né? De nós pensarmos, agirmos e falarmos de uma forma coerente. É aquilo que os indianos falam de walk the talk, né? De você agir, caminhar de acordo com seus princípios, de acordo com aquilo que você acredita, com aquilo que você fala. Então, continua a invocação. Ó Senhor do amor, que eu possa senti-lo em minha consciência, que eu possa perceber a verdade das Escrituras e que eu possa traduzir estas verdades em minha ação no dia a dia. Você vê a importância, né, do estudo
e não de um estudo apenas para autorrealização, um estudo que vai se traduzir numa vivência, que vai se expressar na maneira como nós vivemos, na maneira como nós ensinamos. Que eu possa proclamar a verdade das Escrituras, que eu possa falar a verdade, que ela me proteja e proteja o meu instrutor. Você vê que interessante, né? Ele pede proteção não só para ele, mas também para o instrutor que está sempre junto nesse processo de investigação, de busca da verdade, sendo a Escritura aquela orientação, mas a presença do instrutor é muito importante para trazer inspiração, trazer um meio através do qual o instrutor possa ver a verdade que está por trás das palavras da Escritura. E aí termina a invocação Om Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, vocês sabem, é paz. É interessante, logo no início dessa cosmogênese, que também é uma antropogênese, existem frases que nos lembram muito as slokas, né, da estância de Dzian, estão descritas na Doutrina Secreta. Diz o texto, logo na primeira parte. No início, só existia o Atman, que é esse aspecto do divino. Nada mais estava ativo. Então, o Atman pensou, agora eu criarei o mundo. Quer dizer, é aquela ideia que, periodicamente, o mundo vem à existência como uma manifestação de Brahman que é uno com o Atman, o espírito divino que se expressa no espírito humano. E aí continua o texto. Ele criou os mundos. E quando se fala ele criou os mundos, são os chamados lokas, os campos, né? Os espaços que são um aspecto de si próprio. E o livro fala de 4 mundos ou 4 campos, que são ambas, que é aquele campo que está acima do céu, Marite, que é o próprio céu, que é o mundo da luz, depois Mara, que é a região intermediária, que é o mundo físico, o mundo da superfície da Terra, e Apa, que é o domínio das águas subterrâneas. E é interessante que a vida surgiu dessas águas, né? Que estão abaixo da superfície, né? A água do mar e dos rios está abaixo da superfície. Então, é de Apa, dessas águas, que a vida começa a se manifestar e as formas primitivas da vida surgem no mar, através dos peixes, né? Primeiro das células unicelulares, depois outros seres vivos vão se desenvolvendo e nós chegamos até as formas mais complexas, até os mamíferos, né? Então, a ideia que esses mundos manifestados, eles são como uma sombra daquilo que é a verdade suprema, que é Brahma. Eles têm uma existência relativa, não uma existência absoluta. E aí surge a pergunta, né? Como Atman podia pensar a criação? Que a ideia é que o mundo é de natureza divina, né? Existe aquele, na doutrina secreta, se fala no grande alento, que é esse princípio pensante e material que dá origem ao universo. Então, como é que esse princípio divino podia pensar antes da criação? Nós geralmente imaginamos que o pensamento é um atributo do cérebro, não é? Então, às vezes é difícil imaginar como pode ter havido pensamento antes da criação do mundo material e do ser humano. Mas
na doutrina secreta também está explicado que, antes da criação do universo, houve a chamada grande ideação cósmica, e da fusão dessa ideação cósmica com a matéria primordial, que é a Mula Prakriti, surgiu, então, o universo. E aí houve a descida gradual do espírito, como se fosse um mergulho do espírito no mundo material. Então, o pensamento precede o mundo manifestado. Aquela ideia do demiurgo, né? O grande arquiteto do universo, que concebe o universo na mente divina, e esse universo depois é plasmado, é manifestado nos planos inferiores. Então, eu vou trazer um trecho da doutrina secreta que fala dessa realidade. Então, nas instâncias de Ziana, Cosmogênese, está dito: o tempo não existia, pois jazia adormecido no seio da duração infinita. A mente universal não existia, pois não havia seres celestiais para contê-la. Somente a escuridão enchia o todo iluminado, pois o Pai, a Mãe e o Filho eram um, e o Filho não havia ainda despertado para a nova roda e peregrinação. Então, o que nós chamamos de filho já é resultado da interação do pai com a mãe, ou seja, da ideação cósmica com a matéria primordial, que é a Mula Prakriti, né? Então, Brahman, que é uno com Atman, pensou: eu criei estes mundos, vou agora criar os guardiões para esses mundos. Então, essa primeira criação é a criação dos planos da existência. A gente pode chamar a criação dos planos, os vários planos da existência, que também são descritos na teosofia, e também o plano mental, o plano emocional, que é o plano astral, e o plano físico. E esses planos vão ser o espaço, o ambiente onde a vida poderá se manifestar. Então, ele criou os planos, vamos dizer assim, o ambiente, né? E agora ele cria os guardiões, como são chamados nesse Upanishad, os guardiões desse mundo, que são também chamados de devas, são aqueles seres que vão ser os instrumentos do divino nesses mundos manifestados. São as forças, também chamadas de forças elementais, que vão ser as hierarquias criadoras do universo. Então, das águas primordiais, ele manifestou Purusha, ainda sem forma. Purusha sendo também um aspecto da divindade. E esses guardiões são vistos também como regentes, como aqueles que estão permitindo, vamos dizer assim, uma organização da matéria dos diversos planos, criando funções que são, então, que serão posteriormente usadas pelas forças criativas inteligentes. Então, a primeira manifestação dentro dos planos da matéria é desses guardiões, dessas forças elementais que exercem diversas funções. Então, Atman, né, e Brahma começou a criar as formas. Ao pairar sobre aquela forma inicial, ao pairar sobre Prakriti, vamos dizer assim, né, uma boca se abriu como se fosse um ovo, dando vazão para a fala e o fogo. Você vê como é interessante que as funções precedem a própria existência do ser humano. Primeiro foi criado uma fala, como se fosse criada
uma, um ovo, uma boca que dá vazão à fala e ao fogo. Depois, as narinas se abriram e surgiu, então, o poder da respiração. Ou seja, então, a função de respirar o ar foi criada. Em seguida, os olhos se abriram, dando origem à função da visão e o sol. Interessante, né? Que a visão está associada ao sol, porque sol é luz. Sol é que faz com que a visão possa existir, não é? Uma visão sem luz não seria visão. E depois o ouvido se abriu, os ouvidos se abriram e foi possível, então, escutar o som que vem do espaço. Você vê como é interessante, né? As várias funções foram sendo criadas sequencialmente. E aí surgiu a pele, e dela os cabelos. Dos cabelos surgiram as plantas e as árvores. Você vê como é simbólico isso, né? Dos cabelos que surgiram dessa massa material, vieram as plantas e as árvores. Então foi criado o coração. Olha que interessante. A próxima criação foi do coração, e dele foi criada a mente. O coração precedeu a mente. E da mente surgiu a lua. A lua está associada às emoções, não é mesmo? Então, a mente e as emoções estão criadas, estão associadas umas às outras. Aquela ideia de kama-manas, né? Os dois princípios estão intermesclados. E aí surgiu o umbigo, abriu-se o umbigo. E com a força descendente de Apana é um dos pranas, né? A força descendente de Apana deu origem à morte. Então, assim como o prana é a força da vida, a pana é a força da morte. E o umbigo está associado a essa força descendente, que é chamada de força da morte. A morte é interessante, né? De certa maneira, é a perda da consciência da divindade, é o afastamento da consciência pura. Então, essa força de Apana está associada ao umbigo, dá origem à morte, porque tudo que é manifestado desaparece. E aí a próxima criação foi o órgão sexual, e dele surgiu o sêmen que habita as águas vivas, e através do sêmen foi possível, então, a criação, a reprodução. Você vê que sequência interessante é essa que é descrita nesse nosso Aitareya Upanishad. Aí continua, a segunda parte agora. Assim, estes guardiões chegaram ao poderoso oceano da existência. O que é esse poderoso oceano da existência? É Sansara. Sansara é o oceano do vir a ser, é o oceano em que nós vivemos dentro do campo de Maya, que é o campo da ilusão e daquela constante transformação de vida e morte e renascimento. E é interessante que o texto diz: esses guardiões, então, esses elementais, essas forças que são as hierarquias criadoras, foram submetidos à fome e à sede. O que vem a ser a fome e a sede? Os desejos. Olha que interessante, né? O próximo passo, dentro da sequência da manifestação, é que quando esses elementais, quando esses guardiões foram criados, era necessário algo que os fizesse se movimentar,
que fizesse com que a vida continuasse a ser exudada, continuasse a ser criada. Então, eles foram submetidos à fome e à sede. Por quê? Porque a fome e a sede, que são os desejos, fazem com que aquele ser se movimente, saia da inércia, saia de um estado de torpor, de não ação, e o desejo faz com que aqueles seres corram atrás da satisfação dos desejos. Ou seja, a fome e a sede são uma força que impele a ação. Como eles estavam submetidos à fome e à sede, e ainda não tinham como saciar a fome e a sede, você vê que interessante, né? A fome e a sede existem antes da possibilidade de saciá-la. E aí, esses guardiões disseram: dê-nos um lugar para morar onde eu possa me alimentar, ou seja, onde eu possa saciar a minha fome e a minha sede. Ou seja, sem ter um corpo para morar, essas entidades, vamos dizer assim, esses elementais, eles não tinham como saciar os seus desejos. Ou seja, eles possuíam uma existência dentro de planos onde esses desejos não podiam ser concretizados, porque eles não tinham os corpos ainda através do qual os desejos poderiam ser saciados. E aí, então, eles mergulharam na Terra para um nível ainda mais denso de existência. Essa Terra, que, segundo consta, né, é infestada de crocodilos que representam as doenças, a velhice e a morte. E todos os males que estão associados à avídia que é a ignorância. Então, quando o ser está imerso nesse mundo de samsara, nesse mundo de avídia, de ignorância, o que é que ele faz? Ele busca a satisfação dos desejos como uma forma de preencher o seu vazio. Ele não consegue perceber a sua verdadeira natureza e busca no mundo externo, no mundo sensorial, a satisfação dos seus desejos. Então, eles perdem a forma, né? E a primeira forma que o divino lhes concede é uma vaca. Aí eles dizem: não, essa forma não me atende. Eu não consigo satisfazer os meus desejos no corpo de uma vaca. Aí Brahma lhes concede o corpo de um cavalo. Aí eles dizem: não, esse corpo também não me satisfaz. Através dele eu não consigo exercitar as minhas funções e satisfazer os meus desejos. E aí, então, Brahma lhes traz uma forma humana. Aí eles dizem: ah, agora sim, perfeito, eu tenho aquilo que eu precisava, uma forma adequada para aqueles poderes que eu tenho e que eu preciso exercitar e que eu preciso utilizar na busca e na satisfação dos meus desejos. Então, você vê que interessante, né? Aí começou a, a internalização no homem dessas funções elementais. Então, o fogo, o Agni, tornou-se a fala entrando pela boca da forma humana. Você vê que é interessante. Agora existe uma sequência de, de entradas, vamos dizer assim, de descidas na forma humana, né? É aquela ideia que está muito presente nos Upanishads, que a função precede a forma. Então, o fogo já existia antes da fala e antes da boca, antes da língua. Depois, o ar desce e se torna o olfato, entrando pelas narinas.
Então, as nossas narinas, nosso nariz, são o veículo através do qual o ar é capaz de sentir o cheiro. Olha que interessante, né? A função do olfato precede a existência do nariz como instrumento do olfato. Ou seja, o olfato, o nariz existe porque o olfato tinha necessidade de um instrumento. Depois o sol torna-se a visão entrando pelos olhos. Então os olhos começam a ver porque o sol, que é vamos dizer, a força da luz, esse ser que ilumina, né? Ele entra e a visão utiliza então os olhos para exercer essa sua função de ver. Depois, o som do espaço torna-se audição, entrando pelas orelhas. As orelhas recebem o som do espaço, então a audição se faz presente. Depois, as plantas, as ervas, as árvores tornam-se os pelos e o cabelo entrando pela pele. Viu? As plantas, as ervas, as árvores, que são um princípio que vai se manifestar também, utilizam o cabelo e os pelos, né? Os pelos da pele, para poderem se manifestar. A lua torna-se a mente entrando pelo coração. Você olha que interessante, né? O coração é o veículo através do qual a mente pode operar. Ou seja, a mente, aqui que é associada à lua, ela entra pelo coração e então as funções mentais podem começar a atuar no homem. E o Senhor da Morte torna-se a força descendente entrando pelo umbigo. Então, como eu falei, o umbigo passa a ser aquele aspecto do ser humano em que a força da morte pode entrar e, com isso, trazer a degradação, trazer a força de Apana, que é a força que faz com que haja o envelhecimento e, por fim, a morte. E, por último, o Deus das águas vivas torna-se o esperma entrando através dos órgãos sexuais. Então, você vê que interessante, né? O Deus das águas vivas, aquele princípio da vida, ele torna-se esperma e entra no ser humano através dos órgãos sexuais e usa esses órgãos sexuais como um instrumento da reprodução, assim como a visão úlea usa os olhos como instrumento de percepção visual. Você vê que todas essas funções entraram no ser humano para que o ser humano pudesse, então, interagir com o mundo através dos sentidos. E todas as funções que são intrínsecas do ser humano possam existir nos planos materiais. E aí, depois que, então, esse ser humano estava formado, pronto para exercer as suas funções, aí a fome e a sede disseram para Atman: dê-nos um lugar, né? Porque a fome e a sede ainda estavam lá querendo entrar também, né? As funções já estavam no ser humano, mas aí a fome e a sede pediram para que elas pudessem também descer, entrar no ser humano e falaram: então, dê-nos um lugar. E aí o Atman falou: entre nesses guardiões e compartilhe a vida com eles. Ou seja, essa vida que os guardiões adquiriram, essa vida, vamos dizer, humana, dentro dos planos materiais, passou
a compartilhar da fome e da sede, ou seja, o desejo passou a compartilhar a vida e passou a ser indissociável da vida. Olha que história interessante, né? Desse encadeamento da criação, né? Depois que o corpo material, o plano mental, emocional e físico foi criado, com todas as suas funções, com todos os seus sentidos, aí a fome e a sede, o desejo, habitou esses corpos e com todas as suas funções e passou a usar os corpos para poder saciar o seu desejo. E cada órgão sensório, então, tem um regente, é como se tivesse um elemental associado a ele. Ou seja, a visão tem o elemental da visão, que permite que nós exerçamos o poder da visão no nosso corpo. Então, a fome e a sede passaram a utilizar todas essas funções do corpo para saciar o seu desejo. Você vê que tanto o olho, como o ouvido, o tato, o olfato, o paladar, tudo é utilizado e também a nossa mente, as nossas emoções são utilizados para a satisfação dos desejos, para satisfação da chamada fome e sede, que vem lá de cima, como um princípio que faz com que nós saiamos da inércia. Você vê como tudo é planejado. E o desejo faz parte do processo da criação e é necessário para que a vida se movimente, para que ela procrie. Por exemplo, se não houvesse desejo sexual, não haveria a procriação. Então, esse desejo foi criado e usa o poder do sêmen, dos órgãos sexuais, da mente e de tudo mais para viabilizar a criação. Agora, a próxima tarefa dentro dessa sequência da criação é encontrar comida para satisfazer a fome e a sede. Lógico que essa comida não é só comida física, né? Quando a gente fala em comida, é tudo que vem a ser, que possa trazer a satisfação dos desejos. Então, diz o livro, Atma remexeu a água, essas águas da vida que estavam presentes na criação, no plano mais denso. Atma remexeu as águas da vida e a comida apareceu na forma de matéria que pode ser comida, no sentido que pode ser desfrutada pelo homem, né? Então, não só aquilo que é ingerido como comida, mas tudo que pode ser objeto dos desejos foi criado, né? Tudo que é objeto sensorialmente desejado foi criado por Atma para satisfazer os desejos. E aí o homem tentou pegar a, a comida que foi criada, ele criou a comida, né? Atma criou a comida. Aí diz o livro, o homem tentou pegar a comida com a fala, mas não conseguiu, porque falar sobre a comida não é experimentar a comida. Olha que interessante, né? Você falar sobre um prato de comida não satisfaz. Você pode escrever um prato delicioso, mas isso não satisfaz, né? Você vai continuar só falando sobre ele. Aí ele tentou pegá-lo, né? Capturá-lo pelo olfato. Só que cheirar a comida não satisfaz. Você pode ter um prato delicioso, com um odor fantástico, mas só cheirar não mata a fome, nem a sede. Aí ele tentou capturar o alimento através dos olhos. Só que ver a comida não satisfaz a fome, nem a sede. Ver também o líquido, né? Também não satisfaz nem a fome, nem a sede. Aí ele tentou, com os ouvidos, né? Captar o som do alimento, mas ouvir falar do alimento não satisfaz a fome.
Você pode escrever que o prato é maravilhoso, contar 1000 histórias, como é que ele foi preparado, cozido, mas isso não satisfaz a fome. E aí ele tentou pegar, se apropriar do alimento com tato, mas tocar a comida não satisfaz a fome. Você pode tentar pegar a comida, mas enquanto você não ingerir, você não satisfaz a fome. E aí ele tentou pegar com a mente, mas pensar sobre a comida também não satisfaz a fome. Olha que interessante, né? Pensar sobre a comida não satisfaz a fome. E aí ele tentou pegar com os órgãos genitais, mas a união sexual não satisfaz a fome. Aí já existe um lado simbólico, né? Quer dizer, o desejo que a pessoa tem pode momentaneamente parecer ser satisfeito no ato sexual, mas depois o desejo volta, porque não houve uma satisfação verdadeira. Então, o ato sexual também não satisfaz a fome no sentido profundo. E aí ele tentou pegar com a pana, com aquele prana descendente da digestão, e finalmente ele conseguiu se apropriar, conseguiu digerir o alimento. Olha que interessante. Quando há digestão, e o que é a digestão? É a decomposição do alimento para que ele possa ser absorvido pelo corpo. Então, você vê a importância de apana. A pana, ele decompõe o alimento, a pana é a força da decomposição também no corpo. Então, essa força da decomposição é que permite a digestão e a absorção do alimento pelo corpo, que sacia tanto a fome como a sede. Então, essa vitalidade que existe no alimento, ela precisa ser trabalhada por apana. Dessa relação de prana com apana é que existe a absorção da energia, a absorção do alimento pelo corpo. Então, você vê que existem muitas funções, né, no corpo, né? E aí existe um próximo passo, que é muito interessante também, né? Você viu, as funções todas foram utilizadas, foram criadas, o alimento se fez presente, foi absorvido, mas não havia uma coordenação entre as diversas funções do corpo. Você vê que o nosso corpo tem vários órgãos, cada órgão tem a sua função, mas se não houver uma entidade que organize e que harmonize as várias funções do corpo e do organismo, a vida vai se desfazer, porque é necessário uma entidade que governe, que seja a entidade regente do corpo. E aí o Atman pensou, essa entidade que foi criada não pode existir sem mim. Então, a própria divindade se fez presente no homem, entrando no homem. E como que isso foi feito? Essa, esse Atman, né, que é o espírito divino, como é que ele entrou no homem? Vamos dizer que o homem era um homem animal, era um homem sem a chispa divina. E para que ele se tornasse realmente um homem pleno, que, que se diferencia apenas do animal, que tem todos os seus instintos vivos, ele pensou: eu posso entrar pela cabeça ou pelos pés. E ele pensou, dizia, eu tenho que entrar pela cabeça, que é através dessa fenda que existe na separação dos dois hemisférios cerebrais, onde existe o chakra Brahmananda, né, que é o chakra coronário. É através dessa fenda que Brahma entra, né, que o espírito divino manifestado, o Atman, é capaz de entrar e penetrar através de Sushumna, que é o canal da vida dentro da espinha dorsal, e criar a consciência divina dentro do homem. Uma coisa bonita, né? O homem não estava completo na sua manifestação enquanto Atma, que é essa força
divina, essa consciência divina, não entrasse através da cabeça e descesse através dessa via que é chamada de Sushumna dentro do yoga, como um dos nadis, o nadi mais importante. Então, essa força divina está associada também a Kundalini, se tornasse presente dentro do ser humano. Então, o espírito divino no homem é a força unificadora, a força regente, a força que harmoniza tudo que existe dentro do ser humano e faz com que ele exista de uma forma integrada. Sem isso, o ser humano desapareceria. E aí o texto fala de transnascimentos, fala do nascimento da semente, que é o sêmen que vem do pai, ou seja, o pai, o homem, ele traz o sêmen, né? E esse sêmen penetra na mulher, se conecta com o óvulo e fica instalado no útero da mãe. Então, o primeiro nascimento é a fecundação. E aí o ser humano se desenvolve dentro das águas, que são as águas do útero da mãe, dentro do líquido amniótico, né? E existe, então, a entrada. O primeiro nascimento é chamado de despertar. É como houvesse o ingresso do sêmen se unindo com o óvulo, entrando no mundo. Antes disso, o espírito, assim, a alma, vamos dizer assim, não estava ainda presente. Ela entra na concepção e aí ocorre o despertar. Em seguida, o ser humano vive no mundo das águas, no útero materno, que é o mundo dos sonhos. Olha que interessante, né? Esse mundo, a água está associada ao mundo dos sonhos, que também é o mundo das emoções. E aí existe, num certo momento, o segundo nascimento, que é a ruptura daquele a saída do útero, né? Quando o útero se rompe e ocorre o nascimento. E esse, então, é o segundo nascimento, quando existe a separação do filho da mãe. Antes, o filho era uno com a mãe. Ele tinha também a presença do ser humano, ou seja, o pai tem a função de cuidar não só da mãe, mas também do filho que está no útero, né? Ele tem uma função muito importante de assistir, de cuidar para que haja uma boa alimentação e tudo mais. Então, ocorre o segundo nascimento. E é interessante que aí o ser humano passa a levar uma vida relativamente independente e passa por todo o processo, né, da vida, das experiências da vida, e chega na morte. E a morte é considerada o terceiro nascimento, que é o nascimento para a vida maior, que é a vida espiritual. E é lógico que há depois, enquanto não existe a libertação plena, existe a volta, né, que é o renascimento, a reencarnação. Mas nós temos, então, essa terceira morte, que é o ingresso na vida sem o corpo, na vida pós-morte, vamos dizer assim, que depois vai levar novamente à primeira morte, quando há o renascimento. E é interessante que a criança que nasce, ela é dotada de uma inocência muito grande, e essa inocência é perdida na adolescência, quando os desejos, né, com a puberdade, se fazem mais presentes e ela cada vez mais se volta para o mundo exterior e para a satisfação dos desejos, e durante a vida toda ela vai em busca dos desejos até a morte. E depois ela volta em função dos próprios desejos, que continuam presentes mesmo no estado pós-morte, até que haja, de fato, a libertação. Então, vocês vejam, nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui, como é bonita
essa descrição da natureza do homem, né? E a importância que é dada do ser humano, de Atma, né? Como sendo um ser divino, um ser que tem origem no divino e nunca deixou de ser divino. Ele o tempo todo era uma divindade manifestada, se relacionando com o mundo que também é manifestado do divino, que também é o divino, mas esquecido na sua natureza. E então ocorre esse milagre, né, da redescoberta do, da libertação de Sansara e aquela abertura para o mundo divino que se dá quando o ser humano se percebe como parte dessa realidade superior que é Brahma. Quando ele desperta para Atma, quando ele supera o mundo das ilusões, o mundo dos desejos e esse mundo de Sansara, e abre um canal para que ele possa ter um acesso a esse mundo de luz, ao mundo de Budi e Atma. E quando essa conexão com o mundo superior é feito, ele acende, ele descobre, e aí ele se liberta de Sansara, e aí ele realmente atinge a chamada imortalidade, que é o objetivo da vida. Atingir a imortalidade é o objetivo maior de toda a existência, que ocorre quando você se liberta de Sansara e da ilusão. Então, rapidamente, esse é o drama da criação, e o bonito é que nós todos um dia nos libertaremos desse mundo de ilusão, desse mundo de samsara, e reencontraremos o mundo de luz, o mundo de plenitude, de união com Brahman. Que todos nós possamos encontrar essa presença divina dentro de nós.